E aí, pessoal, bem-vindos ao Universe Tech Talks. Isso aí! O seu mergulho profundo no mundo da tecnologia. A prova tá chegando, né? Verdade. Mas sem stress. A gente tá aqui para te ajudar a mandar bem. Nesse Deep Dive, a gente vai fazer aquela revisão esperta sobre o aprendizado em máquina. Isso aí. Pode pegar seu café, seu material da semana 6 e vem com a gente. A ideia é descomplicar tudo, dar aquela clareza nos conceitos e se deixar pronto para qualquer desafio na prova. Então, bora lá. A gente vai passear pela revisão da semana 6. Mas vamos dar aquela turbinada no conteúdo, beleza? Beleza. Vamos falar de análise de sentimentos, filtragem de spam, sistemas de recomendação e até dar uma olhada em como a máquina está dando um show no agronegócio e na saúde. E para começar, que tal a gente entender como a máquina decifra as nossas emoções? Já pensou como as empresas analisam as avaliações online de produtos? Tipo, como elas sabem se a galera tá amando ou odiando? É mesmo? A gente posta um amei e a máquina, entende a nossa vibe. Me explica essa mágica. Então, a análise de sentimentos é como um superpoder que a máquina tem. Para entender a emoção por trás das palavras, imagina que existem um monte de reviews, uns incrível, outros horrível, decepcionado. A máquina precisa transformar isso em algo que ela compreenda, que ela consiga analisar. Traduzir a emoção em código binário. Exatamente. E para fazer isso, a máquina usa uns truques bem interessantes. Primeiro, ela divide o texto em pedacinhos, tipo, separando as palavras, criando o que a gente chama de bag of words. É como uma lista com todas as palavras importantes do texto, tipo a identidade daquela emoção. Entendi. É como organizar as peças de um quebra-cabeça, separando por cores, para depois montar a figura completa, né? Perfeito. E como em todo bom quebra-cabeça, a gente tira as peças que não fazem parte da figura final, certo? No caso da máquina, ela remove as stop words, que são aquelas palavrinhas que não adicionam muito significado, tipo elo. A ideia é focar nas palavras que carregam a emoção, tipo fantástico ou desastroso. Faz sentido. Se a gente misturar todas as peças do quebra-cabeça, fica impossível montar a figura. Mas e depois que a máquina separa as peças importantes, o que acontece? Aí entra a mágica da normalização. Imagina que a máquina junta todas as palavras que têm a mesma raiz. Como se estivesse procurando sinônimos, por exemplo, festa, festar, festando, tudo isso vira festa. Afinal, a ideia principal é a mesma, né? Então a máquina meio que simplifica tudo, encontrando a essência da palavra, certo? Mas como ela sabe qual a emoção por trás daquela palavra? Boa pergunta. É aí que entra o treinamento da máquina. A gente alimenta o algoritmo com exemplos de textos que já estão classificados com a emoção correta, tipo um professor ensinando a máquina a sentir. Tipo, mostrar pra máquina um monte de fotos de gatinhos fofinhos e dizer, olha, isso aqui é felicidade. Exatamente. E quanto mais exemplos a gente mostrar, mais a máquina aprende a identificar os padrões e a conectar as palavras com as emoções. Por exemplo, se a gente mostrar várias frases com a palavra incrível, associadas a sentimentos positivos, a máquina vai começar a entender que essa palavra tem uma carga emocional positiva. A máquina vai ficando craque em reconhecer a vibe das palavras, tipo um guru da análise de sentimentos. Mas me fala, se a gente só mostrar exemplos muito parecidos para a máquina, tipo só texto sobre comida, ela não vai se confundir na hora de analisar um texto sobre filmes. Ótima pergunta. Por isso que a gente usa conjuntos de dados bem diversos, com todo tipo de texto e emoção. Assim, a máquina aprende a generalizar e a lidar com diferentes contextos. Tipo, mostrar para a máquina texto sobre comida, filmes, viagens, tudo misturado, para ela não ficar limitada a um só assunto, né? Exatamente. É como treinar um atleta para uma maratona. Ele precisa correr em diferentes terrenos, com diferentes climas, para estar preparado para qualquer desafio, né? Show. Agora que a gente já sabe como a máquina decifra nossas emoções, que tal a gente mergulhar no mundo do spam? Sabe aquele monte de e-mails chatos que a gente recebe todo dia? Pois é, 85% dos e-mails que circulam por aí são spam. É spam para todo lado. Mas calma, a máquina está aqui para nos salvar. Ela usa o aprendizado de máquina para combater essa avalanche de mensagens indesejadas e filtrar o que realmente importa. Um super-herói que nos protege do lado negro da internet. Me explica como a máquina faz essa mágica. A máquina aprende a identificar padrões que são comuns em mensagens de spam. Tipo aquelas frases que a gente já conhece de cor. Oferta imperdível, desconto exclusivo, compre agora. É verdade. Parece que os spammers usam um manual com frases prontas, né? E como a máquina sabe que é spam se o e-mail não tem essas frases? A máquina usa outras estratégias. Por exemplo, ela analisa a estrutura do e-mail, a presença de links suspeitos. O remetente é como um detetive que investiga cada detalhe para desmascarar o spam. A máquina está cada vez mais esperta, né? Mas e os spams que se disfarçam de mensagens importantes, tipo aqueles que parecem e-mails de banco? Esses são os mais perigosos. É. Mas a máquina também está aprendendo a lidar com eles. Ela analisa o conteúdo do e-mail, a linguagem, o tom. É como se ela tivesse um detector de mentiras embutido. Incrível.
Parece que não tem escapatória para esse papo. Mas me fala, como a gente garante que essa filtragem não censure mensagens legítimas? Tipo, bloquear um e-mail importante por engano. Essa é uma questão importante. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre a segurança e a liberdade de expressão. Os algoritmos de filtragem precisam ser constantemente aprimorados para evitar falsos positivos. É como aquele ditado: é melhor prevenir do que remediar, né? Mas, e falando em coisas boas na internet, que tal a gente explorar agora o mundo mágico dos sistemas de recomendação? Como será que a Netflix sabe exatamente o que a gente quer assistir? Aí entra o poder da filtragem colaborativa. É como ter um amigo cinéfilo que conhece nosso gosto de cabo a rabo e indica filmes que a gente provavelmente vai amar. Tipo um cupido do cinema. Me explica como essa mágica acontece. A máquina usa as informações de outros usuários com gostos parecidos com os nossos para prever o que a gente vai curtir. É como se ela fizesse uma pesquisa gigante com todos os fãs de comédia romântica para saber quais filmes eles recomendam. Interessante. Mas e se eu tiver um gosto peculiar? Tipo, gostar de filmes de terror com toques de comédia musical? A máquina consegue me entender. Com certeza. Os algoritmos analisam as suas avaliações, o histórico de visualizações e um monte de outras informações para encontrar pessoas com gostos parecidos. Mesmo que o seu gosto seja único, a máquina vai encontrar almas gêmeas cinéfilas para você. Parece mágica. Mas que tipo de algoritmo a máquina usa para fazer essas recomendações? Um dos algoritmos mais poderosos é o de fatoração de matrizes, que consegue lidar com conjuntos de dados gigantescos, tipo o catálogo inteiro da Netflix. Ele destrincha as informações em pedaços menores para encontrar padrões e conexões entre os usuários e os filmes. Nossa, que complexo. E a gente ainda viu no curso o algoritmo K-Nearest Neighbors, né? Ele também é usado para fazer recomendações. Exatamente. Ele é como um detetive que procura os vizinhos mais próximos. Ou seja, os usuários com gostos mais similares aos seus para te indicar o que eles gostaram. Que legal. E pensando em tudo isso, que tal a gente fazer uma reflexão? Tente se lembrar de uma recomendação que você recebeu recentemente, seja de filme, música ou produto. Ah! E tente adivinhar por que a máquina achou que você ia gostar. Adorei a ideia. É um ótimo exercício para entender na prática como esses sistemas funcionam e como a máquina nos conhece cada vez melhor. E já que a gente está falando em conhecer melhor que tal, a gente dá uma olhada agora em como o aprendizado de máquina está revolucionando o agronegócio. Já imaginaram usar a inteligência artificial para avaliar a qualidade da carne que a gente come? Parece coisa de filme futurista, mas já é realidade. O aprendizado de máquina está sendo usado para analisar a carne desde a fazenda até o prato. Sério? Mas como a máquina consegue saber se a carne é boa só de olhar para ela? Ela não olha só. Ela analisa um monte de dados, como o sexo do animal, a origem, o pH da carne, a temperatura da carcaça, até a força que precisa para cortar a carne, tudo isso entra na equação para determinar a qualidade. Nossa, que completo. É como ter o sommelier de carne, só que robótico. E que outras aplicações a gente tem no agronegócio? Temos a agricultura de precisão, que usa o aprendizado de máquina para otimizar a produção de alimentos e reduzir os custos. Imagina só. Usar inteligência artificial para plantar alface. Plantar alface com inteligência artificial. Me explica isso melhor. Em um estudo de 2019, pesquisadores usaram redes neurais convolucionais, aquelas que a gente viu nas aulas sobre visão computacional, para classificar alfaces pelo tamanho das folhas. E não parou por aí. Eles usaram o algoritmo Caymans, aquele que a gente acabou de falar, para agrupar as alfaces por qualidade e definir o preço ideal para cada categoria. Que incrível! Como se a máquina fosse um especialista em alfaces, capaz de analisar cada folhinha para garantir a melhor qualidade e o preço justo. Exatamente. E as possibilidades são infinitas. Com o aprendizado de máquina, podemos ter plantações mais eficientes, alimentos mais saudáveis e um sistema de produção mais sustentável. E para fechar essa primeira parte do nosso papo, vamos dar uma olhada em como o aprendizado de máquina está revolucionando a saúde. Preparem-se para se surpreender. Podem se preparar, porque o aprendizado de máquina está bombando na medicina e já está mostrando resultados incríveis em várias áreas. É verdade. Ouvi dizer que em alguns casos a máquina está até superando os médicos em diagnósticos. Isso é real. Sim, em algumas doenças, os algoritmos já se mostraram mais precisos que os especialistas humanos, como no diagnóstico de câncer de mama e doenças cardíacas. E tem mais. A máquina está ajudando na detecção precoce de Alzheimer, o que pode mudar tudo no tratamento e no cuidado dos pacientes. Que incrível. É como ter um super médico no nosso bolso, capaz de detectar doenças antes mesmo da gente sentir os sintomas. Mas me fala, como a gente pode confiar num diagnóstico feito por uma máquina? Essa é uma pergunta importante. A gente precisa entender o raciocínio da máquina, saber por que ela chegou a determinado diagnóstico. Isso é fundamental para que os médicos e os pacientes confiem na inteligência artificial. Então a máquina precisa ser transparente e mostrar como ela pensa, né? Exatamente. E existem diferentes tipos de algoritmos, uns mais transparentes
que mostram passo a passo da sua decisão, e outros mais complexos, que são como caixas pretas. A escolha do algoritmo depende do problema e da necessidade de transparência. E além da precisão, o que mais importa na hora de usar o aprendizado de máquina na saúde? Outro ponto crucial é a taxa de falsos negativos. Imagina só, a máquina dizer que você não tem uma doença, mas na verdade você tem. Isso pode ter consequências sérias. Por isso a gente busca algoritmos que minimizem ao máximo as chances de um diagnóstico errado. Entendi? A máquina precisa ser confiável, precisa garantir que não vai deixar passar nenhuma doença despercebida. Exatamente. A gente busca algoritmos que sejam precisos e confiáveis para que a inteligência artificial seja uma aliada poderosa na área da saúde. E com isso, a gente fecha a primeira parte da nossa revisão sobre aprendizado de máquina. Ufa, quanta coisa a gente viu. Na próxima parte, vamos continuar explorando esse universo. Beleza. Fiquem ligados, porque ainda tem muita coisa legal para a gente discutir. Então, até a próxima. E aí, pessoal, de volta para o Universe Tech Talks, prontos para continuar nossa imersão no mundo do aprendizado de máquina. Preparadíssima. Na primeira parte, a gente viu como a máquina decifra as nossas emoções, como o filtro spam e até como ela recomenda filmes pra gente. Mas me conta, o que mais a gente vai explorar nessa segunda parte? Hoje a gente vai se aventurar nos bastidores do aprendizado de máquina. Vamos entender como funcionam as redes neurais, os algoritmos que fazem a mágica acontecer. É como abrir a caixa preta, sabe? E desvendar os mistérios da inteligência artificial. Uau, parece que a gente vai virar hackers da inteligência artificial. Por onde a gente começa essa aventura? Vamos começar relembrando nos algoritmos mais importantes que a gente viu no curso. O Perceptron. Ele é como o avô das redes neurais, um dos pioneiros que abre o caminho para tudo que a gente conhece hoje. Lembro que um perceptron é como um neurônio artificial, né? Ele recebe informações, processa e toma uma decisão. Isso mesmo. Imagina ele como um juiz de um tribunal. Ele recebe as evidências, cada uma com o peso, que representa a importância daquela informação. E com base nessas evidências, ele dá o veredito. Culpado ou inocente. Entendi. Mas como o perceptron aprende a pesar as evidências? Como ele sabe se está julgando corretamente? Aí entra o conceito de função de erro. É como se fosse um supervisor que avalia o desempenho do perceptron. Se ele errar o julgamento, a função de erro avisa, e o perceptron ajusta os pesos das evidências para tentar acertar na próxima vez. Tipo, se o perceptron soltar um monte de bandidos, a função de erro dá um puxão de orelha nele, né? Exatamente. E com o tempo, o perceptron vai aprendendo a dar os vereditos corretos, ajustando os pesos das evidências para minimizar os erros. Mas me fala, o perceptron consegue julgar qualquer tipo de caso. Ou ele tem limitações? Ele é um juiz bem competente, mas tem seus limites. Ele só consegue julgar casos linearmente separáveis. É como se ele só conseguisse analisar casos com evidências bem claras, sem muita complexidade. Tipo, casos em que as evidências são preto no branco, sem nuances de cinza, né? Isso mesmo. E para casos mais complexos, a gente precisa de juízes mais experientes, com mais recursos para analisar as evidências. Aí entram as redes neurais multicamadas. Lembro que as redes multicamadas são como um super tribunal, com vários juízes especializados, né? Cada um analisa as evidências de um ângulo diferente até chegar no veredito final. Exatamente. Cada camada da rede neural é como um grupo de juízes, cada um com sua especialidade. Eles analisam as evidências, trocam informações entre si e vão refinando o julgamento até chegar na decisão final. E como a gente treina esses super juízes das redes multicamadas? Aí a gente usa um algoritmo chamado backpropagation, ou propagação reversa. É como se depois do julgamento a gente voltasse no tempo, analisando cada decisão tomada pelos juízes para identificar onde eles erraram e como podem melhorar. É como rever o filme do julgamento, pausando em cada cena para analisar os detalhes, né? Perfeito. E com esse feedback, os juízes, ou seja, os neurônios da rede, ajustam seus pesos, suas conexões para fazer um julgamento mais preciso na próxima vez. Mas me fala, que tipo de casos esses super tribunais das redes multicamadas conseguem julgar? Eles são super versáteis. Conseguem analisar casos de reconhecimento de imagens, de tradução de idiomas, de previsão de mercado financeiro. É como ter um time de especialistas para qualquer área. Incrível. Parece que não tem caso difícil para esses super tribunais. Mas e as redes neurais convolucionais, as famosas CNNs, elas também são especialistas em algum tipo de caso? As CNNs são as rainhas da visão computacional. Elas são especialistas em analisar imagens, reconhecer objetos, identificar padrões visuais. É como ter um Sherlock Holmes da inteligência artificial que examina cada detalhe da cena do crime para desvendar um mistério. Lembra que a gente viu no curso que as CNN usam filtros para analisar as imagens, né? Me explica como esses filtros funcionam. Os filtros são como lupas que a CNN usa para examinar cada parte da imagem.
Cada filtro é especializado em detectar um tipo específico de característica, como bordas, cantos, texturas. É como ter um kit de ferramentas para desvendar os segredos da imagem. E como a CNN usa essas ferramentas para entender o que está na imagem? Ela aplica os filtros em diferentes partes da imagem, criando mapas de características. É como se ela estivesse desenhando um mapa da imagem, destacando as áreas mais importantes, os pontos de interesse. E depois que a CNN tem esse mapa da imagem, o que acontece? Aí ela combina as informações dos mapas de características, criando uma representação abstrata da imagem. É como se ela estivesse montando um quebra-cabeça, juntando as peças para formar a imagem completa. E no final a CNN consegue dizer o que está na imagem. Tipo, isso é um gato, isso é um cachorro. Exatamente. Ela usa todas as informações que coletou para classificar a imagem, para dizer o que ela representa. É como se ela estivesse dando um nome àquilo que ela viu. Que incrível. E onde a gente usa essas CNNs na prática? As CNNs estão por trás de um monte de tecnologias que a gente usa no dia a dia, como o reconhecimento facial no celular, a detecção de objetos em carros autônomos, o diagnóstico de doenças em imagens médicas. É a inteligência artificial transformando o nosso mundo. É mesmo? Parece que as CNNs estão em todo lugar. Mas me fala, além das CNNs, existem outras redes neurais poderosas por aí. Com certeza. Temos as ResNet, ou redes residuais, que são especialistas em lidar com redes neurais muito profundas, evitando que a informação se perca ao longo do caminho. É como se elas criassem atalhos dentro da rede neural para garantir que a informação chegue completa ao seu destino. Elas são tipo as engenheiras da inteligência artificial, construindo pontes e túneis para conectar as diferentes partes da rede. Exatamente. E temos também as Inception Networks, que usam uma abordagem modular combinando diferentes tipos de filtros e camadas em paralelo para extrair informações da imagem de forma mais eficiente. É como ter um time de especialistas trabalhando em conjunto, cada um com sua habilidade especial para desvendar os segredos da imagem. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu sobre redes neurais. Parece que a inteligência artificial não tem limites. É verdade. E a gente ainda tem muito para explorar. Na próxima parte, vamos dar uma olhada em algumas aplicações práticas de aprendizado de máquina e discutir os desafios e as oportunidades que essa tecnologia nos apresenta. Então não perca a última parte do nosso Univesp Tech Talks. Até já! E aí, pessoal, de volta para o nosso Univesp Tech Talks, chegamos à última parte da nossa imersão no mundo do aprendizado de máquina. Preparados para ver como essa tecnologia está transformando o mundo real? Com certeza. A gente já viu como a máquina decifra emoções, filtra spam, recomenda filmes, avalia carne e até diagnostica doenças. Mas a lista de aplicações é enorme. O aprendizado de máquina está em todo lugar, revolucionando áreas que a gente nem imagina. Sério. Me conta mais, me conta mais. Quais outras áreas a máquina está dominando? Vamos começar com um exemplo que todo mundo usa. Os sistemas de busca na internet. Já se perguntou como o Google encontra exatamente o que a gente procura em meio a bilhões de páginas? É verdade, sempre achei isso mágico. Como eles conseguem? O Google e outros sistemas de busca usam algoritmos de aprendizado de máquina para entender a intenção por trás das nossas pesquisas. Eles analisam as palavras que a gente usa, o nosso histórico de navegação, a localização e vários outros fatores para encontrar as páginas mais relevantes. Nossa, então é como se o Google tivesse um super cérebro que lê a nossa mente e sabe exatamente o que a gente quer encontrar, né? Exatamente. E a mágica do aprendizado de máquina também está presente nos tradutores automáticos, que estão cada vez mais precisos. Eles usam redes neurais para aprender os padrões da linguagem e traduzir textos de forma mais natural e contextualizada. Lembro que antigamente as traduções automáticas eram bem engraçadas, pareciam ter saído de um filme de comédia. Mas hoje em dia a gente consegue até ter conversas em tempo real com pessoas que falam outras línguas. É verdade. E não podemos esquecer do mundo financeiro, que também está sendo revolucionado pelo aprendizado de máquina. Bancos e empresas de investimento usam algoritmos para prever o mercado, detectar fraudes, analisar riscos e tomar decisões mais inteligentes. É como ter um guru financeiro que prevê o futuro e te ajuda a investir melhor o seu dinheiro, né? Mas e a indústria? Como o aprendizado de máquina está sendo aplicado nesse setor? Na indústria, o aprendizado de máquina está otimizando processos, aumentando a eficiência, reduzindo custos e criando produtos e serviços inovadores. A gente já viu o exemplo da agricultura de precisão, mas as aplicações vão muito além. Que legal! Parece que a máquina está dando show em todas as áreas. Mas e a arte? Será que a máquina também pode ser criativa? Com certeza. O aprendizado de máquina está sendo usado para compor músicas, criar pinturas, escrever poemas e até roteiros de filmes. Caramba, a máquina está dominando o mundo? Mas Os empregos? Será que a inteligência artificial vai substituir os humanos? essa é uma preocupação válida. Mas é importante lembrar que a inteligência artificial é uma ferramenta e, como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Cabe a nós, humanos, usar essa tecnologia de forma responsável e ética. Concordo.
A gente precisa usar a inteligência artificial a nosso favor para melhorar a nossa vida, criar novas oportunidades e construir um futuro melhor. Exatamente. E falando em futuro, o que a gente pode esperar dos próximos passos do aprendizado de máquina? O que será que o futuro nos reserva? A máquina vai dominar o mundo. Calma, a gente ainda tem o controle. Mas a área do aprendizado de máquina está em constante evolução. Podemos esperar algoritmos mais poderosos, novas arquiteturas de redes neurais e aplicações ainda mais inovadoras em diversas áreas. Então preparem-se, porque a era da inteligência artificial está só começando. Essa era vai ser moldada pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. Cabe a nós usar a inteligência artificial para criar um futuro mais justo, mais sustentável e mais humano. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim da nossa imersão no mundo do aprendizado de máquina. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada e que sejam preparados para a prova e para os desafios do futuro. Agradecemos a companhia e até a próxima aventura tecnológica aqui no Univesp Tech Talks. Tchau, tchau.